1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao 13, fala assim: do mesmo modo os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, e depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, as suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ok? Queridos, a gente está fazendo a exposição do livro de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo. Já estamos no 9º culto expondo essa carta. E nós temos trabalhado aqui com a tarefa, com um árduo trabalho que Timóteo teria de organizar uma igreja que estava com problemas. Timóteo estava na cidade de Éfeso e ele é então ordenado pelo apóstolo Paulo que ali permanecesse, para que ele pudesse colocar em ordem as coisas daquela igreja. Nós já vimos no capítulo 1 que ele é chamado a combater falsos mestres, vimos no capítulo 2 que ele organiza a questão dos papéis das mulheres dentro da igreja, e vimos no capítulo 3 que ele também começa a trabalhar agora com os ofícios que existem dentro da igreja. No culto passado nós fizemos a exposição falando do papel dos bispos. Nós trabalhamos naquele momento com a ideia de que a palavra bispo ela é uma palavra intercambiável com a palavra presbítero, de modo que bispo / presbítero é a mesma coisa na Bíblia. E agora o apóstolo Paulo então vai começar a trabalhar sobre o ofício do diaconato. Ele vai trabalhar agora com a ideia de colocar em ordem o papel dos diáconos dentro da igreja. E nós precisamos compreender algo antes de a gente seguir aqui. Quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento, quando nós olhamos para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que dentro da igreja do Novo Testamento, dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, existem basicamente dois ofícios: o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Esses são os dois ofícios que existem dentro da igreja. A palavra presbítero, como eu falei, é um termo intercambiável para bispo, então não existe diferença no Novo Testamento de bispo para presbítero, é a mesma coisa. E um pastor, como nós chamamos atualmente, é um presbítero dentro da igreja que atua ali no ministério do ensino, ok? Então, além do presbítero, do bispo, que é o pastor, a gente vai ter também os diáconos como um ofício ordenado dentro da igreja. Então, a igreja, ela é governada por bispos / presbíteros, e ela tem no seu corpo, na sua membresia, pessoas que são diáconos para que eles possam servir a igreja e trabalhar ali executando o papel de um diácono. A gente vê isso de maneira muito clara em Filipenses capítulo 1, verso 1. Bota ali para a gente Filipenses 1, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 1. Fala assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então aqui é Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipos, junto com seu filho na fé, Timóteo. Ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então veja que na igreja de Filipo haviam santos de Cristo Jesus que estavam com os bispos e com os diáconos. Então bispos e diáconos são os ofícios existentes dentro da igreja. Agora, qual que é a diferença de um bispo ou um presbítero para um diácono? A própria semântica da palavra ela vai nos dar uma noção de qual é a diferença desses papéis. Primeiro, a palavra bispo ela significa literalmente supervisor. A palavra presbítero ela significa literalmente um ancião. E a palavra diácono ela significa literalmente um servo. Então a própria etimologia das palavras nos dá uma noção de qual é a diferença do papel de um presbítero / bispo para um diácono. Enquanto um presbítero e um bispo eles trabalham como supervisores, anciões dentro da igreja, executando o governo da igreja, o diácono é aquele que serve, ele é um servo dentro da igreja. Então os diáconos eles são aqueles que trabalham auxiliando e servindo a igreja local debaixo do governo dos bispos e dos presbíteros. Então, enquanto os bispos e os presbíteros executam o governo da igreja, os diáconos são aqueles agora que trabalham servindo a igreja local debaixo do governo dos bispos e dos presbíteros. A gente aqui nessa exposição não vai trabalhar aqui verso por verso, por quê? Porque no culto passado, quem não veio, está disponível na internet a pregação do culto passado,
a gente trabalhou com todos os pré-requisitos que eram requeridos do bispo. E basicamente há uma repetição aqui na questão dos diáconos, são os mesmos pré-requisitos. Só que vai ter apenas duas diferenças aqui do texto, dos diáconos para os presbíteros, para os bispos ali. Quais são as duas diferenças que a gente vai ter? O diácono, não é requerido do diácono que ele seja apto a ensinar, algo que é requerido do bispo, do presbítero. O presbítero, o bispo, ele tem que ser apto a ensinar. Mas isso não é requerido dos diáconos. Os diáconos não tinham uma função de ensino dentro da igreja. Eles tinham uma função de serviço dentro da igreja. E uma outra questão aqui que vai dar para nós também uma diferença em relação ao texto dos bispos e dos presbíteros, está ali no verso 11. No verso 11, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3,11, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, quanto às mulheres dos diáconos, aqui na tradução da King James, mas em algumas outras traduções vai estar assim, quanto às mulheres. Então a ideia aqui é que essa palavra, a palavra aqui que aparece no verso 11, é a palavra grega gune, que significa literalmente mulher ou esposa. Então existe um debate, se quando o verso 11 fala a respeito de quantas mulheres, ele está falando das esposas dos diáconos, ou se ele está abrindo uma margem para o diaconato feminino. Dentro da minha percepção, o texto dá margem para que nós tenhamos mulheres trabalhando no ofício diaconal. Por quê? Porque o que é requerido do diácono é que ele seja alguém preparado ali de maneira moral, ele tem um bom testemunho, mas não é requerido que saiba ensinar, e aquilo que é proibido para as mulheres no capítulo 2 é o ensino autoritativo, e também a própria raiz etimológica da palavra é uma palavra de serviço, não de governo. Então o que é proibido para as mulheres no capítulo 2 é o governo da igreja. De modo então que no capítulo 2 você tem uma proibição das mulheres para o governo da igreja e para o ensino dentro da igreja, mas no capítulo 3 você teria então uma abertura ali para que as mulheres trabalhassem dentro do ofício diaconal. A própria estrutura do texto dá margem para isso. Do verso 8 ao verso 10 vão ter requisitos gerais sendo feitos ali a respeito dos diáconos. Coloca ali para a gente 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao 10. Olha só, da mesma sorte os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro imundo. Verso 9, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Verso 10, e também esses sejam primeiros aprovados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Então aqui a gente tem características gerais sendo pedidas. O diácono deve ser tal, falando ali de algumas virtudes morais que ele precisava ter. Aí no verso 11, vem a questão agora das mulheres. Da mesma sorte suas mulheres, aqui na King James coloca suas mulheres, outras traduções está da mesma sorte as mulheres, devem ser sérias, não maldizentes. Então a ideia é, do verso 8 ao 10 você tem características gerais, morais, que são requeridas tanto de homens como de mulheres. No verso 11 você vai ter as características requeridas das mulheres. Então as mulheres elas devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. E no verso 12 você vai ter os requisitos dos homens. Os diáconos sejam maridos de uma esposa. Então a ideia é, verso 8 a 10, requisitos gerais, tanto de homens quanto mulheres. Verso 11, requisitos das mulheres. E verso 12, o requisito dos homens, ok? Então dentro do meu entendimento, essa é a estrutura do texto. Então aqui o apóstolo Paulo está trabalhando sobre esse ofício diaconal. E como eu disse, a gente não vai fazer uma exposição verso a verso, mas eu quero trabalhar de maneira um pouco mais temática com vocês sobre esse ofício, ok? Eu queria primeiro trabalhar com vocês, mostrar para vocês quando que surge o ofício diaconal no Novo Testamento. Abre comigo Atos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Atos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Quando que surge o ofício diaconal? Vocês estão comigo? Daqui a pouco vamos entrar numa parte mais prática. Por enquanto estou dando aqui um pano de fundo aqui para a gente entender a questão. Tá? Do verso 1 ao 6 fala assim: e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre esse serviço. Mas nós nos entreguemos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E nesse parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes a mão, ok? Então, nós percebemos que em Atos capítulo 6, depois que a igreja ela foi edificada, construída, nós vemos o derramar do Espírito em Atos capítulo 2, nós vemos a pregação apostólica ali em Atos capítulo 2, uma multidão se convertendo ali naquele cenário, e aí nós vemos então a igreja, ela começando a sua vida ali, ela começando os seus trabalhos. E logo no começo da igreja então surge uma demanda, surge uma necessidade. Qual era a necessidade? Era o cuidado das viúvas gregas. Então a igreja ela inicia com a maior parte de pessoas judias, né? A maior parte eram hebreus, a maior parte eram judeus. E as gregas então, as viúvas dos gregos estavam ficando agora sem auxílio, sem ajuda. E aí isso começa a causar ali um tumulto dentro da igreja. Então você percebe que tumulto dentro da igreja é uma coisa que já é causada logo desde da plantação da igreja. Começa a ter um tumulto dentro da igreja. E os gregos começam a reclamar, dizendo que as suas viúvas estavam sendo abandonadas. E aí os apóstolos, eles olham para essa situação e eles dizem o seguinte, eles falam, bom, não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles tinham já um ofício, eles já tinham uma tarefa, um papel, que era ensinar a palavra. Então não era bom que eles agora aderissem ou fizessem mais um papel, mais um outro serviço, que eles não aderissem a esse outro serviço. E aí então eles resolvem levantar alguns homens ali, para que eles então servissem as mesas. Então a maior parte dos estudiosos entende que é aqui que surge o ofício diaconal. Por quê? Porque a palavra servir a mesa, a palavra servir ali é a palavra diaconel, que é justamente a palavra que dá origem à palavra diácono, servo. Então servir a mesa ali é utilizada a palavra diaconel. E surge então agora essa necessidade, e esses homens são escolhidos, esses homens então agora são consagrados ao ofício diaconal. E qual que era a principal função que esses homens iriam desempenhar? Eles basicamente iriam desempenhar duas funções. Primeiro, eles iam liberar os pastores para o seu ofício. A ideia é que esses homens agora, servindo as mesas, liberassem os apóstolos para que os apóstolos pudessem fazer o seu trabalho, para que os apóstolos tivessem liberdade de pregar a palavra de Deus e de se dedicar à oração. E aqui nós já temos um ponto muito importante. Nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, a igreja ela é muito centrada na figura do pastor. O pastor se torna quase que uma figura e quase que não faz tudo dentro da igreja. Pela graça de Deus, hoje aqui na igreja eu não faço mais tudo, mas no começo, quando tu está plantando uma igreja, é inevitável, o pastor ele vai fazer de tudo. Mas existe essa ideia de que tudo tem que recair sobre o pastor, todas as demandas têm que ficar nas costas do pastor, é o pastor que tem que fazer isso, é o pastor que tem que fazer aquilo. Mas não, o texto está dizendo que foram levantados diáconos justamente para que o pastor, para que os apóstolos ali que faziam esse papel de pastor ali na igreja primitiva, eles pudessem ficar livres, para que eles pudessem então agora ter liberdade para executar o seu ofício, que era ensinar a palavra de Deus e dedicar-se à oração. A gente viu no culto passado que o principal trabalho de um pastor é o ensino da palavra de Deus. Esse é o principal trabalho de um pastor, ensinar a igreja. A segunda coisa então que ficou agora requerida dos diáconos aqui, é que eles deveriam então servir as mesas. O que seria servir as mesas? Servir as mesas estava relacionado ao cuidado das viúvas gregas. Lembra que tinha algumas viúvas ali que estavam ficando sem assistência. Então, servir as mesas estava relacionado ao cuidado das viúvas gregas. E a gente pode dizer então tranquilamente que o papel de um diácono está ligado, tanto ao serviço da igreja local, servindo as mesas na igreja local. Então, por exemplo, a gente chega aqui no culto, as cadeiras estão colocadas porque alguém está servindo a igreja, alguém está colocando as cadeiras, existe um serviço sendo realizado. Mas mais do que isso, o papel de um diácono está relacionado ao papel da misericórdia, ao ato de misericórdia com as pessoas. A igreja, gente, ela é chamada para executar misericórdia. E aqui eu gostaria de enfatizar a importância do ofício diaconal. Nos nossos dias, a gente tem reduzido o ofício de um diácono ao serviço dentro da igreja. Então hoje, um diácono, ele serve dentro da igreja. Ele é um cara que vem, ele coloca a cadeira, ele traz água para o pastor, ele serve a ceia. Basicamente hoje esse é o serviço de um diácono. Essa é uma mentalidade romana, é uma mentalidade católico-romana, é uma mentalidade do diácono que auxilia o padre ali na missa. Mas na mentalidade bíblica,
O papel de um diácono é muito maior do que isso. Um diácono é chamado para executar as obras de misericórdia no mundo. O diácono é chamado para ser um braço da igreja que leva a misericórdia, a graça e o amor de Deus àqueles que estão carecendo dessa graça, dessa misericórdia e desse amor de Deus. Então, o ofício diaconal é um ofício extremamente importante. O ofício diaconal libera o pastor para que ele possa se dedicar ao ensino da palavra, enquanto o diácono ele cuida dos atos de misericórdia. Hoje a gente está muito, na nossa mentalidade moderna, muito centrado naquela ideia de que quem tem que estar visitando é o pastor, quem tem que ir lá na casa do cara que está doente é o pastor, quem tem que ir lá orar por não sei quem é o pastor. Não, isso é um serviço diaconal. Isso faz parte do ofício diaconal. O cuidado dos pobres, o cuidado das viúvas, o cuidado dos enfermos. Isso faz parte do ofício diaconal. E a igreja, gente, ela sempre foi conhecida pelo cuidado que ela teve com aqueles que estão envolvidos em situação de maior vulnerabilidade, com órfãos, com viúvas, com vulneráveis. A igreja sempre teve esse papel. Então existe, gente, uma necessidade nos dias de hoje da gente restaurar a beleza do ofício diaconal, da gente restaurar a verdadeira função do ofício diaconal. Por quê? Porque em 1 Timóteo capítulo 3,13, Paulo falou o seguinte: porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja que o apóstolo Paulo enobrece o ofício diaconal. Ele fala: aqueles que executarem bem o ofício de um diácono, esses terão alcançado uma boa posição. Esses terão um bom testemunho. Nós precisamos restaurar o ofício diaconal nos nossos dias, gente. Nós precisamos orar para que Deus dê graça para a igreja. Isso aqui inclui a nossa igreja, a igreja local, como também a igreja a nível nacional, a igreja brasileira, a igreja num todo, a restauração do ofício diaconal. E grande parte, gente, da fraqueza da igreja moderna, ela está relacionada justamente ao abandono do serviço daqueles que estão em necessidade. O Stone, no seu livro Ao Seu Serviço, Chamado Cristão à Caridade, no capítulo 6, ele vai relacionar serviço a poder. Serviço a poder. Então, o Stone, ele vai dizer, a tese dele é que, como a igreja parou de servir, ela perdeu o poder. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Abre comigo Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Acharam? Amém? Fala assim: mas Jesus chamando-os disse: sabei que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A igreja, gente, ela tem um chamado ao serviço da sociedade, ao serviço do mundo. Nós temos uma mentalidade equivocada em nossos dias de que o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é o mundo. A terra é do Senhor, Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Apocalipse capítulo 11, se eu não me engano, vai dizer que o mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Então o mundo é o reino de Deus. O mundo é a propriedade de Deus. Esse mundo, ele foi cegado no seu entendimento pelo Deus desse século, mas desde a morte e da ressurreição de Jesus há um embate pelo domínio desse mundo. E Cristo, após ressuscitar, se tornou o rei de todas as nações. Sendo ele agora o rei de todas as nações, ele está numa peleja, ele está conquistando territórios. E esses territórios, eles são conquistados por meio da pregação do Evangelho e por meio do avanço do reino de Deus através da igreja. Então a igreja é um instrumento do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. O mundo é o reino de Deus. E nós precisamos compreender isso se a gente quiser voltar
a ser relevante como igreja. Se a igreja quiser voltar a ser relevante, ela precisa caminhar no caminho que a tornou poderosa outrora. Em outros tempos, a igreja ela exerceu influência gigantesca na sociedade. E se ela tem caído em descrédito, é porque ela tem perdido a sua salinidade, e ela tem então se tornado apenas útil para ser pisada pelos homens. A questão é, a igreja precisa voltar a servir a sociedade. Quando nós olhamos para a igreja primitiva ela fazia o quê? Ela adotava crianças abandonadas, ela cuidava de pessoas doentes, ela fazia todo tipo de obra de caridade, a ponto de ela deixar o imperador romano enraivecido. Olha só uma carta, né, de um imperador romano, Juliano, o apóstata, que ele escreveu em 361 a 363 depois de Cristo. Olha o que ele fala assim: é uma vergonha que enquanto nenhum judeu mendiga, e os ímpios galileus, os galileus eram os cristãos para o imperador romano, e os ímpios galileus alimentam não apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos, e nossos próprios seguidores carecem assistência de nossa parte. Então veja que o imperador romano estava enraivecido com a igreja, porque a igreja cuidava não apenas dos seus pobres, mas cuidava também dos pobres do Império Romano. A igreja prestava uma assistência à sociedade. Isso aqui, gente, não é papo de comunista não, cara. Isso aqui é justiça do reino de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com comunismo. O comunismo é quando o Estado toma o papel que é da igreja e ele quer pegar o dinheiro dos outros para distribuir renda. Isso é um absurdo. O Estado não tem essa prerrogativa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso é uma questão de soberania de esferas. Deus, ele estabeleceu as esferas. Na esfera, o magistrado civil, o Estado, ele tem papel de executar a justiça. É isso que a Bíblia vai falar em Romanos 13. Qual é o papel do Estado? Executar a justiça. E aí existem as outras soberanias de esfera. Você vai ter a família, você vai ter a igreja, e cada soberania de esfera tem que desempenhar o seu papel para que o mundo se torne do Senhor e do seu Cristo. Amém? Então a igreja, ela é chamada para servir a sociedade. A igreja cresceu por meio da pregação e da administração dos bispos e dos presbíteros, cresceu, mas ela cresceu muito mais por meio do serviço que era prestado pelos diáconos. Os diáconos foram importantíssimos para o crescimento da igreja. Então era comum, quando uma igreja chegava numa determinada localidade, junto com ela abria um orfanato, abria uma escola e abria um hospital. Isso era comum. Abrir um orfanato, abrir uma escola, abrir um hospital. E a igreja então, através dos dízimos dos membros, sustentava essas obras para que pudesse ser executada a misericórdia. E os diáconos então cuidavam desses hospitais, dessas escolas, cuidavam de todas essas, dos orfanatos. Então a igreja, ela precisa voltar a entender o seu papel dentro da sociedade. O que a gente vive nos dias de hoje é um abandono do serviço por parte da igreja. E o Estado humanista secular que a gente vive hoje, ele entendeu a prerrogativa. Qual é a prerrogativa? O maior é aquele que serve. Então o Estado olhou, ele falou, bom, a igreja é muito grande. A igreja é muito grande, a gente precisa paralisar a igreja. O que nós vamos fazer para paralisar a igreja? Nós vamos fazer o que ela faz. Nós vamos então começar agora a cuidar de todas as esferas sociais. E aí o Estado começou a assumir as prerrogativas que eram da igreja, e ele então foi se agigantando, a ponto da gente ter esse Estado inchado, gigante que a gente tem hoje, né, que cuida de todas as áreas da vida do ser humano, e ele não deveria cuidar de todas as áreas da vida do ser humano. Então a igreja, gente, ela precisa entender o seu papel dentro da sociedade, gente. A igreja é chamada para servir o mundo. Nós somos chamados para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes. Nós somos chamados para cuidar desse povo. E nós precisamos de diáconos, nós precisamos de pessoas que tenham o ministério da misericórdia, o ministério do socorro, pessoas que compreendam que são importantes no reino de Deus ao cuidar de pessoas necessitadas. Essa semana, o Fábio, ontem, ele mandou uma mensagem que ele foi fazer uma visita na casa de uma mulher aqui, né, perto, e a mulher estava sem alimento em casa. A mulher não é uma mulher que não trabalha. É óbvio que quando a gente vai começar a fazer esse tipo de trabalho, tu tem que ter uma ordem, né? O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que não trabalha também não come. Não é para quem as pessoas ficarem se aproveitando da igreja, a igreja agora cuidar de todo mundo, e as pessoas, não é assim que funciona o negócio. Você precisa ter uma ordem quando você vai começar a executar esse tipo de serviço lá fora.
Mas o Fábio foi visitar a família, ele foi lá visitar a família, ele viu a mulher, ela perdeu o emprego, ela é sozinha, a mulher está sem comida em casa, fez uma compra, né, mandando ali a nota da compra ali no grupo ali, para que a galera pudesse ajudar com isso aí. Então isso envolve, gente, o chamado da igreja. A igreja tem esse papel, a igreja precisa compreender o seu chamado, gente, de servir e de executar a misericórdia. Nós precisamos voltar a assumir as prerrogativas, gente. Nós precisamos voltar a servir o mundo. A gente não pode ficar servindo só a igreja, amém? A gente precisa servir o mundo, não só a igreja. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, eu estou até encontrando um problema, a gente precisa já vou falar sobre isso. Mas eu tenho batido muito na tecla que eu não quero que você fique aqui a semana inteira dentro da igreja, eu não quero ter atividade a semana inteira aqui dentro da igreja. Porque eu entendo que o teu chamado é para o mundo. Eu entendo que você tem uma profissão, você trabalha para o mundo, você trabalha para servir a Deus no mundo, né? Você trabalha para que o reino de Deus seja expandido. Então, onde você está, você é importante. Você é importante como uma professora, você é importante como engenheiro, você é importante como, sei lá, qual é o papel que você desempenha, qualquer trabalho que você desempenha, você é importante dentro dessa esfera. E você pode estabelecer o reino de Deus através do teu trabalho, seguindo a lei de Deus dentro dos teus ofícios ali e trabalhando para a glória de Deus de maneira adequada. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, que a igreja ela precisa parar de viver só para a igreja. A igreja ela tem que ser um sacrifício vivo, que se entrega em prol do outro, em prol do mundo. O que a Bíblia fala? Que Cristo amou o mundo e a si mesmo se entregou para poder salvá-lo, ok? Então, o que a igreja faz? A igreja segue o modelo de Cristo. A igreja ama o mundo e se entrega pelo mundo, para que o mundo possa agora ser salvo. Então, essa é a ideia do Evangelho. E essa é a ideia, é dali que surge o ofício diaconal. E quando a gente começa a encarar o ofício diaconal dessa maneira, ele começa a se tornar uma coisa muito mais nobre, né? Ele começa a ser uma coisa muito mais bonita do que aquilo que às vezes a gente pensa que ele é. E realmente ele é o braço da misericórdia, ele é o braço do crescimento do governo da igreja, porque dentro do reino de Deus, como eu falei, o menor é aquele que serve, então o poder está relacionado ao serviço, né, do reino de Deus. Quanto mais a igreja servir, mais poder ela vai ter. A gente tem uma mentalidade equivocada nos dias de hoje. A gente acha que a igreja poderosa é a igreja que está todo mundo ali caindo no mistério, no manto, e ali então tem um mover do Espírito, ali tem o poder. Não, o poder está onde há serviço, gente. Onde há serviço há poder. O poder do reino de Deus se manifesta por meio do serviço. É óbvio que a obra do Espírito Santo capacita a gente para o serviço, mas o poder se manifesta por meio do serviço. E a igreja, para que tenha poder, precisa voltar a servir. E a gente tem um modelo disso. O modelo disso é Cristo Jesus. Abre comigo João capítulo 13, do verso 13 ao 17. Só vou falar, né? O outro extremo ninguém mais quer servir na igreja. Não, a gente também precisa de coisa para fazer aqui dentro, tá bom? A gente precisa de ajuda em algumas áreas. Nesse momento a gente precisa de gente no projetor, a gente precisa de gente no som. E eu vou precisar de mais alguém, mais um casal para substituir o Elia Sonja. Eu vou dar a notícia aqui, Elia Sonja. O Elia Sonja vão estar indo para outra cidade, gente. Vão embora. Eles vão estar indo embora. Vão estar indo para Pissarras. E vão logo. A gente ainda vai... Vocês vão voltar para a gente se despedir melhor, né? Dia 3, vocês não conseguem pegar um culto? Aqui? Não? Tá, vamos conversando para a gente ver como é que a gente faz isso aí. Tá bom? Então, a gente vai precisar de gente para servir dentro da igreja também, tá? Olha só, João 13, do 13 ao 17 é o seguinte. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Então Cristo Jesus é o nosso modelo de serviço. O texto nos fala que Jesus, sendo Senhor, sendo mestre, se fez servo. Se fez servo. E ele diz que nós deveríamos imitá-lo. As pessoas acham que imitar isso aqui é a gente pegar e fazer um lava-pé aqui no culto. Não, gente, imitar isso aqui é servir, gente. Imitar isso aqui é servir. Não é um lava-pé que a gente realiza no culto
que vai fazer com que esse texto aqui se torne uma realidade da nossa vida. É a gente passar a servir, a gente passar realmente a ser servos uns dos outros, sermos mordomos, dispenseiros da multiforme graça de Deus, a Bíblia vai falar. A palavra dispenseiro está relacionada com alguém que tem acesso às dispensas, né? Então ele é um mordomo, ele é o cara que administra a casa que não é sua, a casa é do Senhor, mas o Senhor deu acesso às dispensas. Então ele agora acessa as dispensas para levar os alimentos à mesa daqueles que são os servos da casa. Então nós somos chamados para ser os dispenseiros da multiforme e da graça de Deus. Nós somos chamados para servir uns aos outros. E nós temos um modelo de diácono perfeito. Esse modelo de diácono perfeito é Cristo, gente. Cristo é o verdadeiro diácono. Cristo é o diácono perfeito. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11 fala assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi achado na forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e nas coisas na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante esse texto. Esse texto nos mostra que Cristo, o Verbo, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne. Ele abriu mão da sua glória e se tornou um servo. Só que tem muita gente que para aqui. Está vendo? Olha aqui, eu preciso servir, e isso está correto. Essa ênfase está correta. Eu preciso servir porque Cristo foi servo. Mas o serviço de Cristo levou ele a ter o nome que é sobre todo nome. O serviço de Cristo exaltou ele e colocou ele agora acima de todas as coisas. E todos os homens agora devem render louvor e glória ao seu nome. De modo que serviço está relacionado a poder. Cristo se humilhou, serviu, e então foi assunto ao céu e assumiu o nome que é sobre todo nome. De modo que agora todos na terra devem dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Amém? Dá para entender aqui a relação? Humilhação está conectada à exaltação. O serviço está relacionado ao poder. A igreja, ela tem medo de dizer que ela quer domínio, que ela quer poder. Não, a igreja ela tem que querer domínio e poder, mas ela tem que querer domínio e poder por meio do serviço. É por meio de ser servo que a igreja domina e executa ali as obras e os grandes feitos de Deus. Então a Bíblia estabelece esse padrão, gente. A humilhação precede a exaltação e o serviço precede o poder. Que a gente possa olhar para Cristo Jesus e que a gente possa ser salvo de nossos pecados e da nossa imperfeição no serviço e possamos imitá-lo agora nos seus atos de serviço. Que a gente possa olhar para Jesus. Que Jesus se torne um modelo para nós. O diácono perfeito. E que possamos agora restaurar, recuperar esse chamado tão nobre do serviço dentro da igreja cristã. Que a caridade seja restaurada. Que nós sejamos aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas. Que nós sejamos aqueles que executam as obras de misericórdia. Que o Senhor te agracie, que você tenha desejo de visitar doentes. Que o Senhor te agracie, que Ele te dê desejo de cuidar de pessoas que estão precisando desse tipo de cuidado. Nós somos chamados para isso. É um chamado da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra esse grande ponto. As pessoas acham que isso é o papel do pastor. Não, isso é o papel diaconal. Isso é o papel da igreja. É o papel do serviço da igreja. A igreja tem que se levantar novamente para a glória do nosso Deus. Amém, gente? Amém? Eu gostaria então de caminhar para o final, de modo que queria trazer algumas aplicações aqui. Primeira aplicação, que a gente possa clamar a Deus, que a gente possa colocar diante de Deus essa necessidade da restauração da caridade nas igrejas, que isso possa voltar a ser um desejo do coração dos crentes. Sabe, eu vejo que a igreja, na verdade o mundo, ele está tão politizado, no sentido de que algumas pautas elas são sequestradas por uma agenda ou por outra. Então você fala de um tipo de pauta e os caras vão dizer que essa pauta é uma pauta de uma determinada agenda política, quando na verdade nem deveria ser uma pauta dos políticos, mas uma pauta da igreja. Nem deveria estar na mão deles, deveria estar na mão da igreja.
Os políticos deveriam apenas estar aplicando aquilo que lhes cabe, que é se sujeitar a Deus e aplicar a lei de Deus. É isso que eles deveriam estar fazendo, reconhecendo o senhorio de Cristo e dizer: Cristo é o Rei sobre as nações e eu aqui apenas me submeto a Ele, aplicando as suas leis e obedecendo os seus mandamentos. Era isso que os políticos deveriam estar fazendo. Mas a gente tem as coisas tão politizadas que acaba que pautas que nem são deles acabam sendo sequestradas e a gente acaba às vezes até tendo medo de falar de um assunto por causa da politização. Então a gente precisa voltar a desejar que a igreja seja um instrumento da caridade na terra. A gente é chamado para o cuidado dos órfãos e das viúvas. A Márcia, depois que eu até expus essa pregação lá em casa, lá antes de trazer aqui para vocês, falei do assunto, ela falou: a gente precisa voltar aí na casa de acolhimento, né? E sim, da hora, a gente precisa voltar aí para a casa de acolhimento, a gente precisa voltar a fazer algumas coisas. Mas assim, eu queria que a gente pudesse olhar até mais longe. Né? É óbvio que isso é uma coisa que ainda está distante, mas a igreja deveria ter uma casa de acolhimento. Você entende isso? A igreja não deveria ir na casa de acolhimento, a igreja deveria ter uma casa de acolhimento. Eu sei que isso está distante, eu sei que é uma coisa que a gente olha e fala: cara, isso está longe. A igreja deveria ter as suas escolas, a igreja deveria ter as suas próprias instituições para que pudesse servir a sociedade. Eu sei que é uma realidade distante, a gente olha para a realidade de hoje e a gente olha e fala: cara, isso está muito distante, isso aí não vai acontecer. É por isso que tu tem que ter uma esperança em relação ao futuro, por isso que eu sou pós-milenista na minha escatologia. Eu acredito que realmente a gente precisa aprender a olhar a longo prazo, a gente precisa aprender a olhar para frente. A gente não pode olhar para o mundo como um negócio naufragando e agora Jesus está voltando e a gente vai ficar escondido dentro da igreja esperando o arrebatamento. Não, isso está errado. A igreja é um instrumento de domínio do reino de Deus para implantar o reino de Deus na terra. Então a gente tem que ter uma perspectiva de futuro, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para o futuro. Então eu sei que isso está distante, mas eu queria que tu começasse a orar e sonhar e orar por essas coisas. Pelo menos orar. Orar não custa nada, né? Sonhar não custa nada, amém? Que a gente ore para que Deus ele possa restaurar a igreja e para que a igreja possa voltar a ter poder, que ela possa voltar a ser vigorosa. Então esse é o primeiro ponto de aplicação. Segundo, vamos orar para que Deus restaure a diaconia nas igrejas locais. Começando pela nossa, mas que se espalhe pelas igrejas. Que a visão da diaconia volte a ser restaurada de acordo com a visão bíblica. Que a gente não fique embebido de uma mentalidade católica romana, onde o diácono ele é só um coronha do padre ali. Que a gente possa realmente voltar a ter uma visão do diaconato bíblica. Isso inclui aqui os diáconos que nós já temos consagrados aqui na igreja. Orem a Deus para que Deus dê para vocês essa noção, para que Deus ele dê para vocês o desejo de servir aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade e que a gente possa, em nome de Jesus, orar para a restauração do ofício diaconal na igreja local, na nossa igreja, mas também na sociedade, amém? Que a igreja possa voltar a ser um diácono, um servo do mundo. E em terceiro lugar, a aplicação última aqui, mas não menos importante, nós precisamos confiar em Cristo para a nossa salvação, porque nós não somos diáconos perfeitos. Nós nunca seremos diáconos perfeitos. Sempre falharemos, sempre pecaremos, sempre teremos nossas mazelas. Isso não é desculpa para a gente se acomodar. A gente precisa buscar seguir Jesus Cristo e imitá-lo. Mas nunca seremos o modelo perfeito, amém? Nós nunca seremos o modelo perfeito. Já existe um modelo perfeito. E o modelo perfeito é Cristo Jesus. Que a gente possa aprender a olhar para Jesus. E que a gente possa confiar somente em Jesus para a nossa salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos porque praticamos caridade. Nós não somos salvos porque estamos aqui pregando o Evangelho. Nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Foi Jesus quem morreu no madeiro para nos salvar. E é somente pela graça, mediante a fé. Não há um outro caminho de salvação. É só Cristo. Cristo é o modelo da nossa salvação. Então que a gente possa confiar inteiramente nele e não nas nossas obras. Nunca confie nos teus feitos. Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso. Ah, pastor, mas eu estou fazendo aquilo. Ah, pastor, mas eu venho aqui. Ah, pastor, mas eu oro. Nada disso é suficiente para a tua salvação. Nada disso compra a tua salvação. A tua salvação é dada única e exclusivamente pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, gente? Então, gostaria que nós pudéssemos meditar nessas coisas. Gostaria de convidá-los, então, a se colocar de pé. A gente vai estar encerrando o nosso culto, a gente vai orar juntos, depois nós iremos cantar no louvor.